Olha que interessante, quando a gente fala de crise convulsiva, é algo extremamente frequente. As estimativas são de que da população de maneira geral, 10% vão apresentar pelo menos um episódio de crise convulsiva alguma vez na vida. Olha que loucura, de toda a população, pega aí mais de 200 milhões de brasileiros, pelo menos 20 milhões vão apresentar algum episódio de crise convulsiva ao longo da vida. Então isso é frequente no pronto atendimento. E disso tudo, 2% dos pacientes da população de maneira geral é a estimativa de serem pacientes epiléticos. Qual que é a diferença de crise convulsiva para epilepsia? A definição do ILAI, que é o Instituto Latino-Americano de Epilepsia, é: se o indivíduo teve 2 ou mais crises convulsivas com intervalo com mais de 24 horas, esse indivíduo já pode ser caracterizado como epilético, ou paciente que tem alguma síndrome já pré-estabelecida, síndrome de West, por exemplo, a criancinha já definiu, não, tem síndrome de West, pronto, é o paciente que tem epilepsia. Ou paciente que sofreu algum trauma crânioencefálico, que ficou com alguma cicatriz e que está tendo também episódios de crise convulsiva. Fez lá um episódio, faz um exame de imagem, tem alteração no exame de imagem. Também a gente classifica esse paciente como epilético. Então, a epilepsia, de maneira geral, é aquele paciente que apresenta crises recorrentes. Isso é um ponto muito importante que passa despercebido. Na maioria das vezes a pessoa não se atenta para isso, espera aí, e acaba colocando tudo num mesmo bolo e que acaba fazendo confusão justamente com uma pergunta. O paciente chegou pós-crise, eu preciso idantalizar? Espera aí, depende. É a primeira crise? O paciente já tem antecedente de epilepsia? Então, nesse momento inicial, quando você recebe o paciente que está tendo uma crise convulsiva ou que teve uma crise convulsiva, na verdade, a primeira pergunta que tem que vir à sua cabeça não é sobre as medicações, e sim tentar entender aquele contexto da seguinte forma: é uma crise provocada? É uma sintomática aguda? Ou é uma sintomática remota? É isso que você tem que começar, é por aí, para poder saber se vai medicar, se vai fazer alguma coisa, você tem que partir desse pressuposto. Porque imagina só, o que é uma crise provocada? É o paciente que está fazendo hipoglicemia. Ele chega lá com uma hipoglicemia, convulsionando. Meu Deus, vou fazer diazepam, vou me dentalizar. Por quê? Para quê? É uma crise provocada, não adianta você dentalizar, é só você corrigir aqui a glicose. Não adianta eu ficar socando nele anticonvulsivante, sendo que o problema é a glicose. Ou então o paciente com hiponatremia, está lá usando diurético ou alguma outra coisa, enfim, chega lá com hiponatremia, crise convulsiva. Adianta eu ficar dentalizando o paciente? Não. Então, olha como que a pergunta tem que ser feita certa. A pergunta inicial é: qual é o tipo de crise que o paciente está tendo? E a partir de hoje você coloca na sua cabeça esses três tipos de crise convulsiva. Crise provocada. É esse aqui o exemplo. Distúrbios hidroeletrolíticos, hipoglicemia, uso de drogas. Às vezes o paciente está com intoxicação com algum estimulante que está levando a crise convulsiva. Não adianta eu ficar dentalizando esse paciente. Se for crise provocada, não vai fazer nada de dental, nada de benzodiazepínico. Vamos tentar ver a causa. Então, isso é crise provocada. O que é crise sintomática aguda? Diferente da provocada, a provocada é alguma coisa sistêmica que está influenciando no cérebro. Olha a diferença. Sistêmico é uma hiponatremia, é uma hipoglicemia, é alguma coisa que está causando dano cerebral. Crise provocada. E a sintomática aguda, como o próprio nome fala, sintomática, do próprio sistema nervoso central. Alguma coisa nesse momento que está prejudicando o sistema nervoso central. Um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, um tumor, um TCE, uma neuroinfecção. Então, são causas realmente do cérebro, nesse momento, agudamente, tem alguma coisa prejudicando. E é outro paciente também que eu vou pensar, peraí, será que eu vou dentalizar? Não vou? Porque se eu tentar resolver essa causa aqui, talvez eu não precise dentalizar. Então, sintomática aguda são causas neurológicas nesse momento. E a sintomática remota? É o paciente que teve algum dano neuronal, alguma sintomática aguda, algum evento agudo que deixou cicatriz. Então, mais de 7 dias. Então, quando você divide dessa maneira na sua cabeça, assim que chega o paciente, aí sim você tem condições de ter segurança para conduzir aquilo. Por quê? Se for sintomática aguda, vou tratar a causa. Não foi, o cérebro, coitado, está sofrendo por outro problema. Não adianta eu ficar jogando medicação para sedar o cérebro, sendo que o problema não é lá. Então, crise provocada, resolver a causa. E na sintomática aguda? Caramba, é um AVC? Vamos encaminhar para o neuro, é uma hemorragia? Teve um TCE, está com coágulo lá dentro? Não adianta eu ficar fazendo dentalismo, eu até posso, mas não adianta, eu tenho que caminhar para poder resolver esse problema nesse momento. E as crises mais frequentes são aquelas sintomáticas remotas. Paciente que tem algum diagnóstico prévio, síndrome de West, por exemplo, paciente que é classificado como epilético, já teve mais de 2 crises, paciente que teve um TCE antigo, paciente que teve uma neuroinfecção antiga, que fez alguma cirurgia cerebral
e que evoluiu com episódios de crise convulsiva. Então, agora sim a gente pode falar de conduta, agora sim a gente pode falar de que forma que a gente vai atender esse paciente, depois que eu tenho esse entendimento dos 3 tipos. Estou lá no pronto atendimento, chega um paciente em crise convulsiva. Então, vamos diferenciar o paciente que chega em crise do paciente que chega pós-crise. Crise convulsiva, chegou convulsionando. O que eu vou fazer nesse primeiro momento? Tem como eu saber se é provocada, se é sintomática aguda ou sintomática remota? Na maioria das vezes não tem como eu saber, não dá nem tempo. O paciente está convulsionando, leva para emergência, ele não vai conseguir te falar nada e às vezes o familiar está lá agitado, não consegue falar, não consegue definir. E aí que é o grande ponto. Eu não tenho como saber nesse primeiro momento. Então o que eu vou fazer? Suporte. O paciente chegou convulsionando, vou fazer suporte. O que é a crise convulsiva? Uma descarga elétrica em alguma região neuronal que pode acarretar uma série de sinais e sintomas no paciente, desde crise de ausência até uma crise tônico-clônica generalizada, que é a maioria que chega no pronto atendimento. Então chegou, o que eu vou fazer? Suporte. Leva para emergência, cabeceira, deixa um pouquinho mais elevada, coloca catéterzinho de O2, se tiver com cialorreia, faz aspiração, vira a cabeça de lado, e é isso aí. Segurar o paciente, não deixar ele ficar batendo a cabeça, por exemplo, o braço, colocar coisas acolchoadas do lado. É essa conduta e esperar até 5 minutos. 5 minutos do início da crise. Vamos ser bem claro também, porque às vezes o paciente chega com uma crise convulsiva que começou faz meia hora. Caramba, isso aí é estado de mal epilético, não tá, você não tem que esperar nada, é entrar com medicação. Mas, chegou. Tenho como avaliar se é sintomática, se é provocada? Não. Então, o que eu vou fazer? Suporte. Espera ali até 5 minutos do início da crise. Então, é importante perguntar se alguém souber. Se não souber, você vai observando, deu 2, 3 minutos, não está parando, aí você já começa a pensar, puxa, se a crise durar mais de 5 minutos, estado de mal epilético. E aí sim a gente entra com medicação. Então, nesse momento, o paciente chegou, estado de mal epilético, ou chegou lá antes, ou já passaram 5 minutos, esse paciente você precisa agir, porque muito provavelmente não vai parar sozinho a crise. E aí que é interessante, a grande maioria dos pacientes, a crise cessa em menos de 5 minutos. A grande maioria esmagadora. E é aí que a gente vê os equívocos sendo cometidos no pronto atendimento. Principalmente, o principal assim deles, fazer diazepam IM. Não deve usar diazepam IM. Não é que não pode, não deve. Porque a absorção do diazepam, ela é errática. Se você faz, ela tem um tropismo, uma atração pela gordura, que a hora que você faz, dependendo principalmente do porte do paciente, fica todo retido lá na gordura e vai liberando para a corrente sanguínea aos poucos. Então você faz a dose de 10 miligramas, que eu vou falar que é o tratamento, e não chega efetivamente 10 miligramas na corrente sanguínea. Não chega, tem paciente que chega a 1, tem paciente que chega a 5, quer dizer, você perde completamente o parâmetro. Por isso que não deve, não faz mal para o paciente, não faz, mas também não vai fazer bem, porque não vai agir. Ah, mas doutor, eu vi várias vezes fazendo IM, e parava a crise, parava, porque se não tivesse feito nada, também pararia. Esse é o grande ponto de não poder aprender de orelhada. Aprender de orelhada é isso, você vê algo errado sendo feito e que dá certo e você toma aquilo como verdade, sem realmente ter um embasamento para aquilo. E a gente não pode fazer isso na medicina de jeito nenhum. Então, nesse tipo de situação, é esperar. Boa parte das vezes, a maioria das vezes, vai parar essa crise convulsiva. E por que é importante eu esperar? Porque a hora que parar a crise, a hora que ele voltar do pós-ictal, aí eu tenho condições de avaliar esse paciente para pensar, é uma crise provocada? É uma sintomática aguda? É uma sintomática remota? E se eu tiver feito idantal, feito benzodiazepínico, esse paciente vai estar rebaixado. Como que eu vou avaliar ele depois para saber se ele está com pupila diferente, se ele está com perda de força? Como que eu vou avaliar, sendo que eu chumbei o paciente? Por isso que não pode chegar fazendo. Chegou na crise? Espera, porque você tem que pensar. É aí que entra o raciocínio clínico. É por isso que você sempre tem que pensar e não agir de forma mecânica. Decorei aqui a sequência. Poxa, isso não dá certo. Então espera 5 minutos. Não melhorou? Aí sim, estado de mal epilético. Aí, nesse caso, já não importa se é crise provocada, se é crise sintomática aguda ou remota. Não importa, ele está num estado de mal epilético. E eu preciso agora combater, porque por mais que seja externa, claro que você vai ter feito glicemia, pelo menos, pelo amor de Deus, se for hipoglicemia, corrige facilmente, mas se for distúrbio hidroeletrolítico, intoxicação exógena, não tem como eu corrigir isso agora. Então eu preciso sim sedar esse cérebro, porque apesar de ser, por exemplo, uma crise provocada, paciente com intoxicação exógena, só que a crise convulsiva está demorando mais do que 5 minutos, já não importa que o problema não é o cérebro. Não importa. Por quê? Não é o cérebro. É alguma coisa que ele comeu, que ele tomou, injetou, enfim, que está prejudicando o cérebro. Tudo bem, mas mais de 5 minutos, o cérebro passa a ser a atração principal. É o que a gente tem que se preocupar mais. Então, aí sim, eu preciso sedar o cérebro, entre aspas. Preciso fazer benzodiazepínico e preciso idantalizar
Porque aqui eu preciso controlar esse cérebro apesar do estímulo ser externo. Então, nesse momento, paciente com crise mais de 5 minutos, não importa se é provocada, se é sintomática aguda ou sintomática remota. Vou precisar entrar com a linha de frente. Qual que é a primeira medicação que a gente pensa na crise convulsiva? Benzodiazepínico. Qual? Diazepam ou midazolam? Um dos dois. Diazepam 10 miligramas, posso fazer venoso ou via retal, não fazer IM. Midazolam, posso fazer IM, posso fazer venoso e posso fazer via retal. Diferença entre os dois, além disso, das vias de administração é, diazepam, posso fazer 2 doses, fiz uma dose, dali 10 minutos, continua convulsionando, faço outra de diazepam. E midazolam, não, uma única dose. O midazolam é mais potente do que o diazepam, se você fizer 2, o paciente pode rebaixar. Então, para evitar isso, você faz só uma dose. Uma máxima de midazolam, 2 de diazepam. Legal, fiz, não resolveu. Puxa vida, se não resolveu, esse é um caso de estado de mal epilético refratário. E a gente agora vai idantalizar, que é a medicação de escolha. Você pode escolher idantal ou fenobarbital, de preferência idantal. Como que a gente faz o idantal? Dose, 20 miligramas por quilo, não fazer menos. Tem gente que tem medo de idantalizar o paciente. Se for para idantalizar mesmo. Não adianta jogar uma ampolinha de 250 dentro do soro, que não vai ser a mesma coisa que nada. Então, 20 miligramas por quilo. Ah, paciente 50 quilos, está lá, você viu, 50. 1 grama, 4 ampolas, dilui num soro fisiológico, pode ser de 250 ml, 4 ampolas de fenitoína, que vai dar 1 grama, e corre em 30 minutos em acesso exclusivo. Tem que ser fisiológico, o soro não pode glicosado, e fazer em acesso exclusivo. Não misturar com diazepam, não misturar com nenhuma outra medicação. Então essa é a conduta, e aí depois vai pedir hemograma, vai pedir exame de sangue, ver, pensando em causas provocadas, e dependendo se o paciente tiver algum déficit focal, pensar em sintomática aguda, é um tumor, é um AVC, é uma hemorragia. Então, ficar atento com isso depois. E aquele paciente que chega pós-crise convulsiva, para que você vai dentalizar nesse primeiro momento? Não, vamos avaliar, vamos entender o contexto. Por que teve a crise convulsiva? Ele tem crise convulsiva de repetição? Ele tem epilepsia? Você precisa definir isso. Definir com o paciente, com o familiar. Está usando algum tipo de medicação? Está usando algum tipo de droga? Começar a investigar. Ah, não, doutor, ele tem já teve outras crises, mas ele ultimamente não está tomando remédio. Ah, não está? Então vou me dentalizar, vale a pena. Doutor, terceira crise que ele teve essa semana, ele tomava carbamazepina, resolveu parar por conta própria, não quer, sabe, fica meio rebelde. Ok, vamos dentalizar, porque é um paciente que precisa, e você pode dentalizar e dar alta para ele voltando a tomar carbamazepina. Ah, ele não quer mais tomar esse, você pode passar fenitoína também para esse paciente, porque ele já tem um diagnóstico. É um paciente que está tendo com recorrência. Então, apesar de chegar sem a crise, você pode dentalizar, porque para evitar que ele tenha novas crises nos próximos dias. Por isso que é importante você entender. Então, a pergunta é, chegou pós-ictal, posso dentalizar? Depende, qual que é a causa? E é isso que é o mais importante, é sempre raciocinar. E por isso que eu sempre gosto de dar esse contexto para te passar, para você ter essa autonomia. Eu poderia simplesmente falar isso, chegou pós-ictal? Não, não dentaliza não. Você vai ter aprendido? Não, o importante é isso, é aprender.